Olá, você que acompanha esta mensagem, sou o pastor João Fernandes, membro da Igreja Comunidade Batista, localizada na rua Pirassununga, número 151, na Vila Valparaíso, em Santo André, São Paulo. Estou aqui anunciando a palavra do Reino Celestial, desejando que ela, a palavra de Deus, transforme vidas. As celebrações acontecem aos domingos pela manhã, às 10 horas e 30 minutos, com um estacionamento no local. Assim, se você estiver próximo, não estiver em nenhuma igreja, eu renovo o convite para que venha nos visitar e junte-se a nós a fim de recebermos a palavra do Senhor e compartilharmos preciosos momentos de comunhão. A mensagem de hoje com o título Verdadeira Liberdade está contida no devocionário intitulado A Bíblia Toda, o Ano Todo, de autoria do pastor John Stott, o qual contém diariamente expressivas meditações de Gênesis a Apocalipse para nossa reflexão e edificação de nossa fé. Então eu inicio a mensagem lendo a epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo número 5, versículo número 1, o qual diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Até aqui por enquanto. O Novo Testamento apresenta Jesus como nosso supremo libertador e a vida cristã como uma vida de liberdade. O próprio Jesus disse a alguns judeus que creram: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Mas o que é essa liberdade cristã? Ela começa com a nossa emancipação do terrível cativeiro de ter que ganhar a salvação por meio da obediência à lei. Ela também nos livra da culpa e da consciência pesada, e inclui a inefável alegria do perdão, da bênção, da aceitação e do acesso a Deus, além de toda a experiência da misericórdia sem mérito. A liberdade cristã, porém, não significa que estamos livres de todas as restrições e limitações. Em primeiro lugar, liberdade cristã não significa ceder aos desejos da nossa natureza caída e autocentrada. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, escreveu Paulo, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Assim, a nossa liberdade em Cristo não deve ser usada como pretexto para a satisfação dos nossos próprios desejos. Pois se vivemos no Espírito, não iremos satisfazer os desejos de nossa natureza pecaminosa. Versículo 16. Em segundo lugar, liberdade cristã não significa explorar nosso próximo. Antes, sirvam uns aos outros mediante o amor. Versículo 13. Temos um poderoso paradoxo aqui. Não temos liberdade para ignorar, negligenciar ou abusar de nossos semelhantes. Pelo contrário, somos exortados a amá-los e, através do amor, servi-los. De certa forma, a liberdade cristã é um tipo de escravidão. Não à nossa natureza egoísta, mas ao nosso próximo. Somos livres em relação a Deus, mas escravos em relação um ao outro. Por fim, liberdade cristã não significa liberdade para desrespeitar a lei, pois toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo, versículo 14. O apóstolo não diz que se amamos o nosso próximo, podemos dispensar a lei, mas sim que ao amar o próximo, cumprimos a lei. A verdadeira liberdade não significa que somos livres para satisfazer os nossos desejos, mas para controlá-los. Não somos livres para explorar nossos semelhantes,
mas para servi-los. E não somos livres para desconsiderar a lei, mas para cumpri-la. Amém? Assim o devocional termina aqui. Que possamos refletir sobre o que nos diz essa poderosa mensagem. Para saber mais, ter melhor compreensão do contexto, recomendo que você leia assim a Epístola aos Gálatas, no capítulo número 5, versículos de 1 a 15. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal, e até uma próxima oportunidade, se Ele assim o permitir. Amém e amém.